Olha, hoje nós vamos falar da continuidade sobre o movimento das placas tectônicas. Nós vamos ver hoje como que o nosso continente hoje, como que acontece esse movimento. Então aqui tem o planisfério com algumas placas, ou seja, com as placas existentes. E o que está separando aqui uma placa da outra é essa linha vermelha. E essas placas, todas elas não ficam paradinhas. Os continentes ficam sobre as placas. Então, o que acontece? Então, tá a crosta terrestre e embaixo vem as placas tectônicas. E abaixo das placas tectônicas vem o manto, onde fica o magma. Então, essas placas, elas não ficam paradinhas, elas ficam em movimento. E o que faz esse movimento, acontecer esse movimento? É o manto, porque o magma, ele não fica paradinho lá no manto, ele fica em movimento. Então, o que faz movimentar as placas tectônicas é o movimento do magma, que fica o quê? No manto. Então, acredita-se que os continentes tenham diminuído ao longo do tempo. Os continentes, eles diminuíram, mas continuam se movimentando e pressionando umas nas outras. Então, elas continuam movimentando, mas uma encostando na outra. Os terremotos podem ser pequenos, abalos sísmicos, ou de grande proporção, ou seja, os terremotos podem ser de grande movimentação, de agitação, ou de grandes movimentações ou grandes agitações, que são os abalos sísmicos. De tempos em tempos, essas grandes placas deslizam uma sobre as outras, ou seja, acontece isso, uma fica sobre a outra. Quando as placas tectônicas sofrem uma acomodação, elas liberam grande quantidade de energia e fazem tremer o solo em grandes áreas. Então, aqui nós estamos mostrando para vocês aqui as placas. Uma começa a subir, começa a ficar sobre a outra. Aí o que acontece? Principalmente quando o movimento é vertical. Aí as placas começam a se movimentar e uma sobre a outra, aí acontece o quê? Os abalos sísmicos, que podem ser de pequena proporção, que a gente nem consegue perceber aqui na superfície terrestre, ou pode ser em grande proporção, e que aí se for em grande proporção, acontece aqueles terremotos onde destrói casas, mata gente, aquelas catástrofes que a gente vê na televisão. E vocês já ouviram falar sobre os tsunamis. Os tsunamis, nós vamos ver que no fundo do mar também tem as placas tectônicas. Então, o movimento das placas tectônicas também acontece aqui no fundo do oceano. Essa parte da crosta terrestre que compõe aqui, olha, no fundo do oceano, essa parte aqui é chamado de assoalho subterrâneo, ou seja, assoalhos oceânicos. Quando as placas tectônicas deslizam sobre as outras, olha, o que acontece? Quando esse movimento se dá de sentido vertical, em pé, aí toda a massa de água acima do oceano, que fica em cima aqui, essa parte que fica, tá cheio d'água, então começa a ficar o quê? Agitar, né, a água e se desloca para cima, gerando uma grande onda, que é o quê? É o tsunami, é aquela onda gigantesca. Por quê? As placas tectônicas lá no oceânico, no assoalho oceânico, se movimentam as placas lá no fundo, fazendo agitar a água, gerando aqui mais acima, na superfície, o quê?
ondas gigantescas. Imaginem vocês uma bacia d'água parada. Vocês põem a mão lá no fundo, começa a agitar a água. Como é que ela fica? Aí começa, quanto mais rápido você agitar, balançar a mão lá no fundo, mais agitada a água fica. Então assim acontece também no fundo dos oceanos. Só que essa agitação vai para a superfície da água, gerando ondas gigantescas, que são os tsunamis. O tsunami no Sudeste Asiático, uma tragédia que causou 230 mil mortes. Isso aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, lá no Sudeste da Ásia, onde países dessa região, na costeira da África, também foram atingidas por essas gigantescas ondas que aconteceram, que são chamados de quê? De tsunami. Aqui está uma imagem da catástrofe que causa um tsunami. Agora na página 136, está perguntando como que os cientistas conseguiram chegar a imaginar o que acontece lá no fundo da Terra. Então a resposta é, os cientistas imaginaram que se eles fossem capazes de emitir determinados tipos de ondas pelo interior da Terra e captar essas ondas em outros locais, as ondas passariam por diferentes materiais e sofreriam transformações. Eles não foram lá no interior da Terra, eles mandaram o quê? Robozinhos, eles pesquisaram, então chegaram a essa conclusão. Então, dessa forma, os cientistas passaram a emitir ondas em vários lugares da Terra e conseguiram captá-las a milhares de quilômetros. Por quê? Porque da crosta terrestre até lá no núcleo são milhares de quilômetros até chegar lá, que o homem não consegue atingir. Assim foram capazes de comparar as ondas emitidas com as ondas captadas. Puderam determinar os materiais pelas quais elas se propagaram e calcular a profundidade da crosta terrestre, do manto e do núcleo. Então, por isso que eles chegaram a essa conclusão. Quantos quilômetros tem da crosta terrestre até o manto e até o núcleo? Foi através desses estudos, mandando máquinas, capacitadas para isso. Atividade 2, página 134. Está perguntando onde o Brasil se localiza. O Brasil se localiza sobre a placa sul-americana. Então, é aqui, olha, que o Brasil se então, a placa sul-americana. Por que localiza? Então, está falando ali, por que o Brasil, então, não sofre, não tem terremotos? Porque localiza-se no centro da placa sul-americana. Fica por aqui. Então, o terremoto brasileiro não sente com grande intensidade os abalos ocorridos. Então, a placa que tem aqui movimenta, só que não é aquele movimento com intensidade, por isso que não dá para sentir. Então, os abalos sísmicos o movimento das placas tectônicas ocorridas nas regiões próximas às falhas tectônicas. Então, eles existem, sim, mas não são sentidos, tá? Então, esses abalos sísmicos que ocorrem no Brasil não são sentidos, porque são suaves, não são de grande proporção. Agora, página 135. Está perguntando lá as formas de como que é estudado, como que chega as pesquisas, como que os cientistas chegam a determinadas conclusões. Todas as formas de conhecimento científico dependem de observação dos fenômenos. Fica observando muito tempo para chegar à conclusão. No caso dos terremotos e das erupções vulcânicas, a observação é muito difícil. Então, não se pode antever, ou seja, prever, a ocorrência desses fenômenos na superfície terrestre. Por quê? Porque são locais de alta temperatura. E B, o pesquisador deve saber onde
está perguntando como que, continuando, né, os estudos dos cientistas. Um pesquisador deve saber onde se localizam as placas tectônicas, se existe algum tipo de movimentação do magma. Alguns alertam de tsunami, podem ser dados. Algumas vezes eles conseguem alertar a população de alguns tsunamis, porque tem como o sismógrafo, né? Então, o sismógrafo é um dos aparelhos que consegue captar as ondas, as trepidações, né, que vão ocorrer antes de acontecer o terremoto. A sondagem do interior do planeta é muito difícil, porque lá é de elevadíssima temperatura. Então lá é difícil realizar em função das densidades das rochas e das altas temperaturas do manto, e ainda mais com a alta temperatura também do núcleo, tá ok? Então o exercício está todo aqui. Na página 137. Os países com maior incidência de terremotos localizam-se próximos aos limites da placa tectônica. Então, os países que ficam próximos àquela linha vermelha que separa uma placa da outra, os países que ficam ali ocorrem a maior incidência de terremoto, tá? Quando ficam na borda das placas tectônicas. Os terremotos ocorreram nas bordas, pois essas áreas estão mais próximas do epicentro. O que é epicentro? São os locais onde os terremotos ocorrem. Então, é onde os terremotos iniciam e ali vai para a superfície da Terra, atingindo a crosta terrestre. Então, está perguntando quantos terremotos nós temos na Ásia? 5. Na América, 8. Na África, 0. Na Europa, 2. E na Oceania, 0. Tá ok? Então aqui é só vocês colocarem no livro de vocês o exercício direitinho, tá bom? Um beijo.